Então, turma, bom dia para vocês, tudo tranquilo? Hoje vamos trabalhar um pouquinho com treliças e falar um pouquinho do método das seções, né? Então, nosso objetivo é trabalhar um pouco uma parte importante, né, da parte de teoria das estruturas ou estática, né, que é o conceito relacionado a treliças, tá? Então, nesse conceito, vamos trabalhar o que é referente ao método de seções, tá? Nesse caso, nosso objetivo é calcular se as barras BC, GC e GF estão sofrendo alguma compressão. Nesse caso aqui, ou tração e qual o valor dessa força. Então, qual o valor dessa compressão? Qual que é o valor dessa tração que está acontecendo com relação à treliça? Então, eu vou analisar o meu BC, vou analisar o meu GC e vou analisar o meu GF. Eu quero saber o que está acontecendo nos pontos BC, GC e GF. Quais são análises de força correspondente, que eu tenho uma força, né, pontual de 6 kN aqui. E aqui eu também tenho 8 kN, né? Então, nesse caso, inicialmente, pelo método das seções, a gente vai calcular as reações de apoio nos pontos A e no ponto B. Lembrando que esse aqui, ó, ele é de primeiro gênero, né? Primeiro gênero, porque ele não é um apoio fixo, né? Ele é um apoio móvel, né? Ele pode ter um deslocamento, enquanto que aqui é um segundo gênero, né? Tem dois apoios. Então, inicialmente, o que vai acontecer? Vamos calcular as somatórias das forças. Vamos calcular as somatórias das forças em X, a somatória das forças em Y e a somatória dos momentos resultantes com relação aos apoios que a gente está trabalhando. Vamos tomar como ponto de referência o ponto A, né, e o ponto E, como valores de apoio que podemos observar. Então, o que vai acontecer? Com relação à minha variável x, eu vou ter uma reação aqui, eu vou ter um AX aqui. Certo? Com relação a y, eu vou ter uma reação a y aqui. Correto? Vou ter uma reação a y aqui. E eu vou ter uma reação y nesse apoio de primeiro gênero. Tá? Uma reação contrária, né? Eu estou exercendo uma força aqui. Aqui está tendo uma reação contrária à força que está exercida devido a essas duas massas aqui, esses dois pesos em si que está trabalhando aqui no centro. Então, eu tenho um apoio, nesse apoio eu tenho uma relação em AY, eu tenho uma reação em AY, que é contrária à ação que está sofrendo nesses dois pontos de apoio, no ponto A e no ponto B. Então, inicialmente, lembrar que vamos fazer as somatórias das forças, né? Vamos considerar a somatória das forças em X. Vendo que, inicialmente, a gente só vai ter força em X no ponto A, né? Porque está fixo, né? Então, eu tenho uma reação aqui. No ponto E não tem correlação, né? Porque ele é móvel, né? É um apoio móvel de primeiro gênero. Então, aqui eu tenho uma reação em AX. Beleza. Lembrar que a somatória das forças em X tem que ser zero. Então, já de cara, o que isso implica? Eu não tenho reação alguma com relação a X. As minhas ações e reações estão em Y. Beleza. Então, eu posso dizer que o meu AX aqui vai dar zero. Tá? Já sei que a minha relação de AX aqui é nula. Vamos então agora pegar a somatória das minhas forças em Y. Então, a somatória das minhas forças em Y, eu vou estudar também a relação das minhas forças, né? Meus componentes tem que ser nulo. A somatória das forças para o sistema se manter em equilíbrio tem que ser zero. Logo, a somatória das forças em Y também tem que ser zero. E vamos analisar o comportamento dessas forças em Y. Nesse caso, o que acontece? Em Y eu vou ter o AY, considerar que se está indo para cima eu vou considerar positivo, né?
Então, para cima é positivo. A y, nesse caso aqui, implica, né, que eu vou ter a y. O meu y também é para cima, então mais é y. Vou ter essa relação de 6 kN para baixo e 8 kN para baixo. Então é negativo. Menos 6 kN, menos 8 kN. Tudo isso aqui, a somatória dessas forças tem que ser nula, tem que ser zero. Correto? Então, o que vai acontecer? Esses dois valores aqui, eles estão negativos, então eles podem se somar, né? Nesse caso aqui, valores de sinais iguais. Menos 6 com menos 8 vai dar quanto? Vai dar menos 14. Menos 14, ele vai ficar menos 14 para o lado de cá, né? Menos 14 kN. Ele está negativo, ele vem para o lado de cá, ele fica positivo. Então, eu vou ter que a y mais y igual a 14 kN. Devido agora eu tenho duas variáveis, o que vai acontecer aqui? Eu quero saber quais que as forças de ação-reação em AY e AY. Então, agora nesse aqui é necessário a gente calcular quais que são os momentos. E a partir desse cálculo de momento, eu vou conseguir descobrir essas duas variáveis, qual que é o comportamento dessas duas variáveis. Vou considerar a somatória dos momentos também igual a zero, né? Como a de praxe que a gente está efetuando, e vamos somar em A. Vamos considerar a somatória dos momentos com relação ao ponto A. Por quê? Porque com relação ao ponto A a gente elimina as componentes do próprio momento com relação a ele mesmo. Então, vou somar em A. E posso considerar o sentido anti-horário, nesse caso aqui, como sentido positivo. Depende do sentido que você traz. Você pode considerar ele horário positivo, não tem problema. Não tem problema nenhum, porque na hora que você for fazer os demais cálculos, né, os cálculos restantes, ele vai acabar dando o resultado correto, né? Ele acaba se cancelando ou alterando os valores na hora lá e dá correto, tá? Então, o que acontece? Vamos verificar que eu tenho essas minhas cargas aqui. Considerei o sentido anti-horário negativo para o meu momento. Então, meu momento vai ter esse sentido aqui. Tudo que for nesse sentido, considerando que eu tenho uma trava de apoio que seja sustentando esse aqui, se ele vier para o lado de cá, ou seja, sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se existir uma força que seja contrária a essa composição anti-horária, esse vetor anti-horário, a força, né, no caso, ou ação-reação, vai ser negativa, né, oposta. Então, o meu 6 aqui, ó, ela é oposto ao sentido do momento. Então, ele vai ficar menos 6. Vamos colocar aqui, menos 6. Agora, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, menos 6. Lembrar que momento nada mais é que a força vezes a distância. A distância desse ponto até aqui é 3, então vai ficar menos 6 vezes 3. Correto? Agora, o meu 8. Analisando esse 8 aqui, sentido contrário à aplicação no momento. Sentido contrário, menos 8 vezes a distância. Aqui eu tenho 3 e 3, 6. Agora, meu momento, eu tenho uma componente y. O meu y está no mesmo sentido do momento, dando que eu vou fixar um ponto aqui, né? Meu momento vai estar para cá, meu y está sentido, mesmo sentido que o momento está exercendo. Então vai ser positivo, mais y. A distância, né? Força vezes a distância, aqui também força vezes a distância, aqui também mais força, né? Que vem ser o y vezes a distância também. 3
6, 9. Isso aqui tem que dar 0. 3 vezes 6 dá 18, né? Vou fazer a soma aqui. Jogo esses elementos para o lado de cá. Eu vou ter que EY. Na hora que eu somar 18, né, que vai ser menos 18 com menos 8 vezes 6, eu vou ter 66 kN. Ah, tem o 9 aqui, né? 9, 66 kN. Passa dividindo. Eu vou ter que o meu EY igual a 66 kN dividido por 9. Logo, EY vai resultar em 7,33 kN. Ok, o que vai acontecer aqui? Tenho a y, agora eu consigo substituir aqui e consigo encontrar quanto vale a y. Então, substituindo aqui, eu vou ter a y mais 7,33 kN igual a 14 kN. Esse cara aqui passa substituindo, tá somando, passa subtraindo. Eu vou ter que a y igual a 14 kN menos 7,33 kN. Logo, a y, a minha reação, né, vai ser 6,67 kN. Então, tenho 6,67 kN em A e 7,33 em EY. Devido a essas duas forças, né? Se for olhar essa distribuição aqui, o 6 é menor que o 8, logo o meu EY vai ter que ter um apoio que tem uma força maior, né? Resultante nele. Beleza. Vamos para o próximo passo. O próximo passo vai constituir em quê? Vamos estudar esse aqui, vamos trabalhar com alguns ângulos. Então, vamos verificar o que vai acontecer com esses ângulos aqui de inclinação. Devido a gente estar trabalhando com uma estrutura do tipo treliça, né? Vamos calcular o que vai acontecer com esse apoio, né? O que vai acontecer com esse ângulo de convecção sobre ele. Nesse caso aqui, eu quero saber qual que é esse ângulo alfa aqui. Então, eu posso traçar um triângulo aqui. Vou ter um triângulo retângulo. Eu tenho uma distância de 3 metros aqui. E aqui eu tenho 3 inteiro. Ah, beleza. Se eu tenho 3 inteiro, peguei a parte do meio, aqui vai ficar 1,5. Nesse caso, monta-se um triângulo retângulo. Vamos calcular qual que é as reações de apoio com relação ao ângulo. Ângulo alfa, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1,5. Relação que trabalha cateto oposto pelo cateto adjacente. Relação é tangente de alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente. Vou ter tangente de alfa, cateto oposto é 3 dividido por 1,5. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? 3 dividido por 1,5, né? 1,5. Vamos trabalhar agora com a tangente inversa, né? Você vai dividir 3 dividido por 1,5, isso aqui vai dar 2, né? Eu preciso saber qual que é esse ângulo. Eu aplico tangente inversa na calculadora lá, né? Tangente é menos 1 de tangente alfa, né? Isso aqui vai ficar tangente é menos 1 de 2. A tangente com tangente corta, né? Fica apenas o argumento, cancela, né? Vou ter apenas o argumento alfa, alfa igual tangente é menos 1 de 2, né? Nesse caso, aqui vai ser 63,45. 63,43 graus. Aproximadamente. Tá? Então, o método das seções afirma que ao efetuar um corte nas estruturas,
a gente vai ter que analisar mais de um ponto. Então, nesse caso aqui, vamos efetuar um corte nessas estruturas. Inicialmente, como se a gente cortasse aqui, efetuasse um corte aqui, de acordo com o que a gente está desejando, né, trabalhar. Aqui a gente efetuou um corte aqui, nessa estrutura. Estamos estudando BC, estamos estudando C, o CG, né? CG, aqui é um G, CG, e estamos estudando o FG. Eu quero saber a análise desses pontos aqui. Então, o que vai acontecer? Cortemos aqui. Eu sei que eu tinha um ponto aqui de 6,67, que é o valor que a gente calculou em AY. Aqui era o 6 que já estava dado, né? Aqui eu vou ter o 8, né? Mas eu quero saber com relação a esses pontos aqui. Então, o que vai acontecer nesse caso? Agora vamos trabalhar com algumas forças com relação a isso aqui. Vamos dimensionar essas forças aqui. Nesse caso, eu vou ter uma força F, aqui ó, aqui está atuando uma força F de BC, uma força F de BC. Aqui eu tenho o G, né? Ponto G. Aqui eu vou ter uma outra força aqui. Vou chamar de F de G, F de GC. Aqui eu vou ter meu ângulo, né? Que é o 63,45. E aqui eu vou ter uma força F de GF. Então, vou ter mais uma outra força aqui, F de GF. F de G, F, que vem do ponto G até o ponto F. Vamos mudar aqui para vermelho para ficar mais fácil de entender depois. Tá? F de G, C, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos acumular essas forças aqui nesse ponto aqui. Então eu vou ter essa força F de GF, né? Porque ela está distribuída entre o ponto G e o ponto C, mas eu posso acumular ela aqui, ó. Vou fazer um vetor, vou fazer uma análise vetorial. Então, pontualmente, né? Vamos trabalhar essas forças aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter uma força, que é essa projeção F de GC, F de GC. Agora também tenho essa força aqui, que é F de BC. O ângulo alfa, esse aqui, é o mesmo ângulo alfa que esse cara aqui, ó, é o mesmo ângulo, teorema de Thales. E eu vou ter as minhas forças de atuação aqui também. Eu posso até acumular essa força que está aqui, ó, nesse ponto aqui. Então também eu vou ter um F de CF aqui, GF aqui. Tá? Então vou fazer uma análise com relação a F de GC. Vou fazer uma análise com relação a essa força aqui, porque ela vai projetar com relação a X e vai projetar com relação a Y tendências. Então, vou fazer uma análise de projeção com relação a essa força aqui. Vamos ver como é que ela vai se comportar nesse caso aqui. Nessa situação, o que acontece? F de GC, que era a força anterior, ela vai projetar uma força com relação aqui, F de G, C em X, e F de G, C em Y. Então, o que acontece? Lembrando que F de GC, eu posso trabalhar com relação a esse ângulo alfa aqui, né? Eu vou trabalhar seno e cosseno. Então, o meu cosseno, por exemplo, ou o meu seno,
seno do ângulo alfa, seno, vem ser o quê? Cateto oposto, tá? Seno é o cateto oposto, então minha projeção em f de gy, ó, é f de g cy dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é f de gc. O cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é f de gc, que é a minha força. Ah, vou isolar. A minha força em y, né, tá, esse cara aqui está dividindo, ele passa multiplicando. Então eu sei que f de g c em y é igual a f de g c vezes o seno do ângulo que eu estou procurando, vezes o seno de alfa. Esse é o valor dessa projeção aqui. Análogo, eu posso calcular o cosseno. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, nesse caso, f de gc em x pela hipotenusa. Hipotenusa f de gc. Ó, cosseno, cateto adjacente, f de g cx pela hipotenusa. Ah, vou projetar, quero saber quanto que vale f de g cx. Então, passa multiplicando, eu vou ter f de g cx nada mais é que f de gc vezes cosseno de alfa. Beleza, essas são as projeções desse ângulo aqui. Lembrando que o alfa vale o meu 63,43 graus. Nesse caso aqui, eu vou ter agora essa projeção, essa condição de projeção, onde aqui eu vou ter f de g c vezes o seno de 64,43 graus. Aqui eu vou ter f de gc vezes o cosseno de 64,43 graus. E aqui eu vou ter a força F de BC. E aqui eu já tenho meu F de GF definido. Agora vamos fazer a somatória das forças em Y. A somatória das forças em Y também vai dar zero. Então vamos verificar o que vai acontecer aqui. Com relação a Y, o que vai acontecer? Vou analisar as componentes em Y. Então, as componentes em Y, para minhas forças analisadas aqui, eu vou ter 6,67 kN. Ó, somatória das forças em Y tá para cima, ó, tudo que é para cima, positivo, 6,67, menos, tá para baixo, menos 6, mais F de G, C, seno de 64,43 graus, tudo isso aqui igual a zero. Esse elemento aqui, 6,67 menos 6, dá 0,67. Está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, eu vou ter F de GC, seno de 64,43, igual a menos 0,67. Esse seno aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter F de GC igual a menos 0,67 dividido por seno de 64,43. Logo, efetuando esse cálculo, eu vou ter
F, a força, né, de GC é igual a menos 0,749 kN. Beleza, então significa que a minha força na minha barra GC, força em GC, nesse trecho aqui, ó, nessa treliça, eu tenho uma força de menos 0,749. E o que significa? Como é negativo, significa que eu vou ter uma força de compressão. Negativo eu tenho compressão. Se fosse positivo, eu teria tração. Como aqui eu tenho sinal negativo, a força nessa barra, nessa viga, nesse espaço aqui, é uma força de compressão no intervalo GC. Então aqui eu tenho uma força de compressão, nesse ponto aqui, nessa barra aqui entre G e C. Correto? Então agora vamos fazer, continuando, né, o estudo, vamos trabalhar agora a somatória das forças em X. Vamos ver o que vai acontecer com essas forças aqui. Vamos ver qual que é o comportamento dessas forças aqui. Vamos ver o que vai acontecer com elas. Novamente tem a mesma treliça aqui, né? O mesmo comportamento das forças. Lembrando que a somatória das forças em X tem que ser nulo sempre, né? Sempre é nulo a somatória das forças. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter F de BC, certo? F de BC, que é essa força aqui. Tá para o lado do sentido direito, né? Considerei sentido direito, positivo. Agora eu tenho essa minha força aqui. Eu vou ter a minha força F de GC, né? Mais F de GC. Mais F de GC. Vezes cosseno do meu ângulo 64,43 graus, mais F de GF. F de GF, tudo isso aqui é igual a zero. Lembrando que agora mesmo a gente efetuou o cálculo, a gente sabe que a força de F de GC vale menos 0,749. Então eu vou ter que F de BC menos 0,749 vezes cosseno de 64,43 mais F de G, F igual a zero. Efetuo esse cálculo aqui, né? Esse valor aqui vezes o valor do cosseno, eu vou ter F de BC menos 0,335 mais F de GF igual a zero. Bom, esse elemento aqui está negativo, mudo de lado, ele vai ficar positivo. Eu vou ter F de BC mais F de GF igual a 0,335. Bom, vou ter duas variáveis aqui. Então vai ser necessário trabalhar qual que é a soma dos momentos. Então vou ter que trabalhar os momentos para buscar um ponto C, né, devido a ter um maior número de reações, né? Então agora eu necessito trabalhar qual que é essa somatória de momentos aqui. Vou trabalhar o momento aonde? Vou trabalhar o momento com relação ao meu ponto C. Por que com relação ao meu ponto C? Porque a onda tem mais esforços, né? Então a onda tem mais esforços. Na hora que eu considero o momento no ponto C, eu acabo eliminando alguns esforços que estejam dentro do próprio momento.
Então vamos ver aqui. Lembrando que a somatória dos momentos tem que ser nula, né? Então, m de c igual a zero. Vamos calcular esses momentos aqui. Lembrando que eu vou ter força vezes a distância, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma força de 3, né? Nesse caso aqui, vezes a distância no ponto C. Vamos ver o que vamos colocar aqui. FGC. Ó, eu tenho a força de FGC. Lembrando que é o seguinte, quando tiver uma força aplicada na vertical, a distância que a gente coloca é a horizontal. E quando a gente tem uma força horizontal, a distância que eu uso é a vertical. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o momento aqui no ponto C e eu vou analisar ele aqui. Vou considerar, nesse caso, para ver que não dá nada aqui, ó, eu vou considerar o sentido horário positivo. Para mostrar que tanto faz se você considerar sentido horário ou sentido anti-horário, as coisas acabam se ajustando. Então, meu ponto de fixação vai ser aqui. Certo? Meu ponto de fixação vai ser no ponto C. Meu momento vai ser dado no sentido horário, né? Então, vou considerar rotação sentido horário, sentido positivo, e analisar o que vai acontecer com relação a essa força aqui. Então, agora, com essa força aqui, ó, ela está contrária ao meu momento. Então, ela vai ser negativa. Menos F GF. Força, momento igual a força vezes a distância. A distância aqui, ó, a minha força está aplicada na horizontal, eu vou considerar essa distância vertical, porque eu transportei essa força aqui de aplicação aqui para cá, não tem problema. A distância que eu tenho aqui, ó, não precisa pegar dentro da própria treliça, né, dentro da própria viga da estrutura. Eu vou considerar apenas a distância que eu tenho entre elas, que é a força de aplicação. Então vai ser vezes 3. Certo? Negativa porque ela está contrária ao momento que eu considerei. E a distância é 3 metros. Agora, eu tenho esse ponto aqui, ó. 6 kN. Poxa, 6 kN. Eu estou com uma aplicação aqui. Se eu for verificar, ó, ela também está contrária ao meu momento. Então, vai ser negativo. Vai ser 6 negativo. Vezes a distância. Ah, mas qual que é a minha distância aqui? Essa minha força está sendo aplicada na horizontal. Logo, eu vou considerar uma distância vertical. Distância vertical, com relação ao ponto C, ó, ela vem aqui, eu vou ter 1,5 metros. Porque aqui vale 3, né? O intervalo inteiro vale 3. Meu ponto central, onde está sendo aplicado o momento, seria como se fosse aqui. Só que com relação ao momento, eu vou ter 1,5 metros. Então, 1,5. Agora, mais, tem essa força aqui, ó, 6,67. Se você for ver, o que acontece com ela? Ela está favorável ao momento. Então, vai ser positivo, 6,67, né, vezes a distância. Nesse caso aqui, ó, novamente, eu vou ter 3 metros aqui, mais 1 metro aqui. Força de aplicação vertical, distância horizontal. Logo, eu vou ter 3 metros mais 1,5 metro, 4,5. Somatória desses momentos tem que dar 0. Então, agora eu vou fazer essa matemática aqui, né? Vou considerar esses valores. Vou fazer essa conta. Aqui vai ficar menos 3 vezes GF
somando aqui, ele vai dar menos 21, né? Então, o que acontece? Eu pego esse elemento aqui, ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai mudar a minha distância, né? Então, eu vou ter aqui menos, ó, aqui ele vai dar 6 vezes 1,5, você vai fazer na calculadora, vai dar um valor aqui, e 6,67 vezes 4,5, que dá maior, né? Vai dar, nesse caso aqui, mais 21,015. Ele muda de lado como menos 21,015. Está multiplicando? Passa dividindo. Então vai ter F de GF igual a menos 21,015 dividido por menos 3. Menos e menos dá mais. Então eu vou ter que F de GF, minha força aplicada, dá 7,005 kN. Beleza, isso a gente pode verificar que é uma reação bem maior, né? F de GF é bem maior que F de GC. Então, F de GF, nesse caso, lembrando que aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto G e ponto F, né? Então, F de GF, essa aplicação aqui, essa força aqui, é muito maior do que F de GC, tá? E também por ser positivo, o que acontece? Implica em tração, correto? Já que agora a gente efetuou esse cálculo aqui, agora a gente retorna, né, substituindo lá na força em X, F de GF, e já consigo descobrir qual que é a força F de BC. Então, F de BC mais 7,005 kN, né, igual a 0,335 kN. Tá positivo, passa negativo. F de BC é igual a 0,335 menos 7,005, né? Vou substituir. F de BC é igual a menos 6,67 kN. Negativo, então eu tenho uma força de compressão. Então, com relação a F de BC, nesse caso aqui, F de BC, essa força F de BC é uma força de compressão. Agora, F de GF é uma força de tração. Aqui está comprimindo, F de BC está tendo uma compressão devido às cargas que estão distribuídas. Então, F de BC eu tenho uma compressão. E F de GF eu tenho uma tração, tá puxando, né? Então, galera, seria isso. Bom, qualquer coisa estamos aí. Muito obrigado e valeu.